Capítulo 5. O Salgueiro Lutador. O fim das férias de verão chegou muito depressa para o gosto de Harry. Ele estava ansioso para regressar a Hogwarts, mas aquele mês em A Toca fora o mais feliz de sua vida. Era difícil não ter inveja de Rony quando pensava nos Dursley e no tipo de boas-vindas que poderia esperar na próxima vez que aparecesse na Rua dos Alfeneiros. Na última noite de férias, a senhora Weasley fez aparecer um jantar suntuoso, que incluiu todos os pratos favoritos de Harry, terminando com um pudim caramelado de dar água na boca. Fred e George encerraram a noite com uma queima de fogos filibusteiro, encheram a cozinha de estrelas vermelhas e azuis que ricochetearam do teto para as paredes durante no mínimo 1 hora. Então chegou a hora da última caneca de chocolate quente e de ir para a cama. Eles demoraram para viajar na manhã seguinte. Acordaram ao nascer do sol, mas por alguma razão pareciam ter um bocado de coisas para fazer. A senhora Weasley corria de um lado para outro, mal-humorada, procurando meias desparelhadas e penas de escrever. As pessoas não paravam de dar encontrões nas escadas, meio vestidas, levando pedaços de torradas nas mãos. E o Sr. Weasley quase quebrou o pescoço ao tropeçar em uma galinha solta, quando atravessava o quintal carregando o malão de Gina até o carro. Harry não conseguiu imaginar como é que 8 pessoas, 6 malões, 2 corujas e um rato iam caber em um pequeno Ford Anglia. É claro que ele não contara com os acessórios especiais que o Sr. Weasley acrescentara. Nenhuma palavra a Molly, cochichou ele a Harry, quando abriu a mala do carro e lhe mostrou como a aumentara por artes mágicas para que a bagagem coubesse sem problemas. Quando finalmente todos tinham embarcado no carro, a senhora Weasley olhou para o banco traseiro, onde Harry, Rony, Fred, George e Percy estavam sentados confortavelmente lado a lado e disse: "Os trouxas sabem mais do que nós queremos reconhecer, não é?" Ela e Gina entraram no banco dianteiro, que fora aumentado de tal maneira que parecia um banco de jardim público. "Quero dizer, olhando de fora, a pessoa nunca imaginaria como o carro é espaçoso, não é?" O Sr. Weasley ligou o motor e saiu do quintal, enquanto Harry se virava para trás para dar uma última olhada na casa. Mal teve tempo para pensar quando haveria outra vez e já estavam de volta. George esquecera a caixa de fogos filibusteiro. 5 minutos depois, tornaram a parar no quintal para Fred ir buscar depressa sua vassoura. Tinham quase chegado à rodovia quando Gina gritou que deixara o diário em casa. Na altura em que tornaram a embarcar no carro, eles já estavam muito atrasados e muito mal-humorados. O Sr. Weasley olhou para o relógio e depois para sua mulher. Molly, querida. Não, Arthur. Ninguém veria. Esse botãozinho aqui é um multiplicador de invisibilidade que instalei. Isso nos faria decolar e voar acima das nuvens. Estaríamos lá em 10 minutos e ninguém saberia. Eu disse não, Arthur, não em plena luz do dia. Eles chegaram à estação de King's Cross às 15 para as 11. O Sr. Weasley disparou até o outro lado da rua para buscar carrinhos para bagagem e todos correram para a estação. Harry tomara o expresso de Hogwarts no ano anterior. A parte complicada era chegar à plataforma 9:30, que não era visível aos olhos dos trouxas. O que a pessoa tinha de fazer era atravessar uma barreira sólida que separava as plataformas 9 e 10. Não machucava, mas tinha que ser feito com cautela, de modo que os trouxas não vissem a pessoa desaparecer. "Percy primeiro", disse a senhora Weasley, consultando nervosa o relógio no alto, que indicava que tinham apenas 5 minutos para desaparecer pela barreira sem ser vistos. Percy adiantou-se com passos firmes e desapareceu. O Sr. Weasley o seguiu, depois Fred e George. "Vou levar Gina e vocês dois venham logo atrás de nós", disse a senhora Weasley a Harry e Rony, agarrando a mão de Gina e se afastando. Num piscar de olhos, as duas tinham desaparecido. "Vamos juntos, só temos 1 minuto", disse Rony a Harry. Harry verificou se a gaiola de Edwiges estava bem encaixada em cima do malão e virou o carrinho de frente para a barreira. Sentia-se absolutamente confiante. Isto não era nem de longe tão desconfortável quanto usar o pó de flu. Os dois se abaixaram sob a barra dos carrinhos e avançaram decididos para a barreira, ganhando velocidade. Quando faltavam apenas poucos passos, eles desataram a correr e... Tapum! Os 2 carrinhos bateram na barreira e quicaram de volta. O malão de Rony caiu com estrondo. Harry foi derrubado.
A gaiola de Edwige saiu saltando pelo chão encerado e ela rolou para fora, gritando indignada. As pessoas à volta olharam e um guarda próximo berrou. Que diabo vocês acham que estão fazendo? Perdi o controle do carrinho, ofegou Harry, apertando as costelas ao se levantar. Rony teve que recolher Edwiges. A coruja fazia tanto escândalo que muitos dos circunstantes resmungaram contra a crueldade para com os animais. Por que não podemos atravessar? Sibilou Harry para Rony. Não sei. Rony olhou desorientado para os lados. Uns 10 curiosos continuavam a observá-los. Vamos perder o trem, cochichou Rony. Não entendo por que o portão se fechou. Harry olhou para o enorme relógio no alto com uma sensação ruim na boca do estômago. 10 segundos, 9 segundos. Ele levou o carrinho à frente com cautela até encostá-lo na barreira e empurrou-o com toda a força. O metal continuou sólido. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Já foi, disse Rony, parecendo atordoado. O trem foi embora. E se papai e mamãe não conseguirem voltar para nós? Você tem algum dinheiro de trouxas? Harry deu uma risada cavernosa. Os Dursley não me dão dinheiro há uns 6 anos. Rony encostou o ouvido na barreira fria. Não ouço nada, informou tenso. Que vamos fazer? Não sei quanto tempo vai levar para mamãe e papai voltarem. Eles olharam para os lados. As pessoas continuavam a vigiá-los, principalmente por causa dos gritos de Edwiges que não paravam. Acho que é melhor irmos esperar ao lado do carro, sugeriu Harry. Estamos atraindo a atenção de uma... Harry! Exclamou Rony com os olhos brilhando. O carro! Que tem o carro? Podemos voar para Hogwarts no carro. Mas eu pensei... Estamos imobilizados, certo? E temos que voltar para a escola, não é? E até os bruxos menores de idade podem usar a magia quando há uma emergência grave, seção 19 ou coisa assim da lei de restrição ao... Mas sua mãe e seu pai, disse Harry, empurrando mais uma vez a barreira na esperança inútil de que ela cedesse. Como é que vão chegar em casa? Eles não precisam do carro, disse Rony, impaciente. Eles sabem aparatar. Sabe, desaparecer aqui e reaparecer em casa. Eles só usam o Podflu e o carro porque somos todos menores e ainda não temos permissão para aparatar. A sensação de pânico de Harry de repente se transformou em excitação. Você sabe voar? Não tem problema, disse Rony, virando o carrinho de frente para a saída. Anda, vamos. Se nos apressarmos, poderemos seguir o expresso de Hogwarts. Passaram então pela aglomeração de trouxas curiosos, saíram da estação e voltaram à rua secundária onde ficara estacionado o velho Ford Anglia. Rony destrancou a enorme mala do carro com vários toques seguidos de varinha. Tornaram a carregar a bagagem na mala, puseram Edwiges no banco traseiro e embarcaram. Veja se não tem ninguém olhando, disse Rony, ligando a ignição com outro toque de varinha. Harry meteu a cabeça para fora da janela. O tráfego roncava pela estrada principal adiante, mas a rua deles estava deserta. Tudo bem, falou. Rony apertou um botãozinho prateado no painel. O carro em que estavam desapareceu, e eles também. Harry sentiu o banco vibrar embaixo dele, ouviu o ruído do motor, sentiu as mãos em cima dos joelhos e os óculos em cima do nariz, mas pelo que conseguia ver, virara um par de olhos que flutuava acima do chão numa rua suja cheia de carros estacionados. Vamos, disse a voz de Rony vindo da direita. E o chão e os edifícios sujos de cada lado se distanciaram e foram desaparecendo de vista à medida que o carro decolava. Em segundos, Londres inteira estava lá embaixo, enfumaçada e cintilante. Então ouviu-se um estampido e o carro, Harry e Rony reapareceram. Epa! Exclamou Rony, batendo no botão da invisibilidade. Está com defeito. Os dois socaram o botão. O carro desapareceu e tornou a reaparecer aos pouquinhos. Segure firme! Berrou Rony e pisou fundo no acelerador. Eles dispararam em linha reta para dentro de nuvens baixas e repolhudas e tudo ficou cinzento e enevoado. E agora? Perguntou Harry, piscando diante da camada sólida de nuvens que os comprimia de todos os lados. Temos que ver o trem para saber que direção vamos tomar, disse Rony. Mergulhe outra vez, depressa. Eles baixaram até ficar sob as nuvens e se viraram no banco, tentando ver o solo. Estou vendo! Gritou Harry. Bem na nossa frente, lá! O expresso de Hogwarts ia correndo embaixo deles como uma cobra vermelha. Rumo norte,
disse Rony, verificando a bússola no painel. Tudo bem, só vamos precisar verificar de meia em meia hora, mais ou menos. Segure firme. E eles dispararam para o alto, furando as nuvens. 1 minuto depois, saíram numa camada banhada de sol. Era um mundo diferente. Os pneus do carro roçavam de leve o mar de nuvens fofas. O céu, um azul forte e infinito sob um sol claro de cegar. Agora só temos que nos preocupar com os aviões, disse Rony. Eles se entreolharam e caíram na gargalhada. Durante algum tempo não conseguiram parar. Era como se tivessem mergulhado num sonho fabuloso. Isto, pensou Harry, era sem dúvida o único modo de viajar. Deixando para trás os redemoinhos e as torrinhas de nuvens branquíssimas, em um carro inundado pela luz quente e clara do sol, com um pacotão de caramelos no porta-luvas e a perspectiva de ver as caras invejosas de Fred e George quando eles aterrissassem, suave e espetacularmente no vasto gramado diante do castelo de Hogwarts. Eles verificavam regularmente a posição do trem durante o voo que os levava cada vez mais para o norte, e em cada mergulho abaixo das nuvens descortinavam uma paisagem diferente. Londres não tardou a ficar muito para trás, substituída por campos verdes e geométricos, que por sua vez cederam lugar a grandes extensões de terra roxa pantanosa, uma metrópole que pululava de carros que lembravam formigas multicoloridas, cidadezinhas com igrejas de brinquedo. Várias horas tranquilas depois, no entanto, Harry teve que admitir que o divertimento estava começando a cansar. Os caramelos tinham deixado os dois cheios de sede e não havia nada para beber. Ele e Rony tinham despido os suéteres, mas a camiseta de Harry estava grudando no encosto do banco e seus óculos não paravam de escorregar pela ponta do nariz suado. Ele deixara de reparar nas formas fantásticas das nuvens e agora pensava com saudades no trem, quilômetros abaixo, onde poderia comprar suco de abóbora bem gelado em um carrinho empurrado por uma bruxa gorducha. Por que não tinham podido chegar à plataforma 9:30? Não pode faltar muito mais, não é? Perguntou Rony rouco horas depois, quando o sol começou a afundar pelo chão de nuvens, tingindo-o de rosa forte. Pronto para verificar outra vez a posição do trem? O trem continuava embaixo deles, contornando uma montanha de pico nevado. Escurecera bastante sob a abóbada de nuvens. Rony pisou fundo no acelerador e fez o carro subir outra vez, mas ao fazer isto, o motor começou a soltar um silvo agudo. Harry e Rony trocaram olhares apreensivos. Provavelmente ele está cansado, disse Rony. Nunca foi tão longe antes. E os dois fingiram não notar o ruído que ficava cada vez mais forte à medida que o céu ia escurecendo cada vez mais. As estrelas espocavam na escuridão. Harry tornou a vestir o suéter, tentando fingir que não via que os limpadores do para-brisa agora se moviam devagar, como se protestassem. Falta pouco, disse Rony mais para o carro do que para Harry. Falta pouco agora. E deu umas palmadinhas nervosas no painel. Quando voltaram a voar sob as nuvens um pouco mais tarde, tiveram que apurar a vista na escuridão para encontrar um marco que conhecessem. Ali! Gritou Harry, sobressaltando Rony e Edviges. Bem em frente! Recortadas no horizonte escuro, no alto do penhasco sobre o lago, estavam as torres e torrinhas do castelo de Hogwarts. Mas o carro começara a tremer e a perder velocidade. Vamos! Disse Rony em tom de quem quer adular, dando uma sacudidela no volante. Quase chegamos, vamos! O motor gemia. Finos penachos de fumaça saíam por baixo do capô. Harry viu-se agarrando às bordas do banco com toda a força ao voarem em direção ao lago. O carro deu um estremeção feio. Ao espiar pela janela, Harry viu a superfície lisa, escura e espelhada da água 1,5 km abaixo. Os nós dos dedos de Rony estavam brancos de tanto apertar o volante. O carro estremeceu outra vez. Vamos! Murmurou Rony. Sobrevoaram o lago. O castelo estava bem à frente. Rony apertou o acelerador. Ouviu-se uma batida metálica e alta, um engasgo e o motor morreu de vez. Epa! Exclamou Rony em meio ao silêncio. O nariz do carro afundou. Estavam caindo, ganhando velocidade, rumando direto para a parede maciça do castelo. Não! Berrou Rony, dando um golpe de direção.
Erraram o escuro muro de pedra por centímetros, porque o carro descreveu um grande arco e voou sobre as estufas às escuras, depois sobre a horta e depois sobre os gramados sombrios, perdendo altura todo o tempo. Rony largou de vez o volante e puxou a varinha do bolso traseiro. Pare! Pare! Berrou, golpeando o painel e o para-brisa, mas eles continuaram a mergulhar, o chão voando ao seu encontro. Cuidado com aquela árvore! Urrou Harry, atirando-se sobre o volante, mas tarde demais. Crack! Com um estrondo de ensurdecer, de metal batendo em madeira, eles colidiram com um tronco avantajado e despencaram no chão com um baque forte. O vapor que saía por baixo do capô amassado formava nuvens enormes. Edviges guinchava de terror. Um galo do tamanho de uma bola de golfe latejou na cabeça de Harry onde ele batera no para-brisa, e à sua direita, Rony deixou escapar um gemido baixo e desesperado. — Você está bem? Perguntou Harry com urgência na voz. — Minha varinha, respondeu Rony com a voz trêmula. — Olha minha varinha. Ela quase se partira em duas. A ponta balançava inerte, segura apenas por meia dúzia de farpas de madeira. Harry abriu a boca para dizer que tinha certeza de que poderiam consertá-la na escola, mas nem chegou a falar. Naquele mesmíssimo instante, alguma coisa bateu na lateral do carro com a força de um touro furioso, atirando Harry contra Rony, ao mesmo tempo em que outra pancada igualmente pesada atingia o teto. — Que está acontecendo? Exclamou Rony, arregalando os olhos para o para-brisa, enquanto Harry virava a cabeça em tempo de ver um galho grosso como uma jiboia que o amassava. A árvore em que tinham batido atacava os dois. Curvara o tronco quase ao meio e seus ramos nodosos socavam cada centímetro do carro que conseguiam alcançar. — Caracas! Exclamou Rony quando outro ramo retorcido fez uma grande moça na porta do lado dele. O para-brisa agora vibrava sob uma saraivada de golpes aplicados por galinhos em formas de nós, e um galho grosso como um ariete socava furiosamente o teto que parecia estar afundando. — Se manda! Gritou Rony, atirando todo o peso contra a porta, mas no segundo seguinte ele era empurrado de volta contra o colo de Harry por um direto no queixo dado por outro galho. — Estamos perdidos! Gemeu ele quando o teto afundou, mas de repente o fundo do carro começou a vibrar. O motor pegara outra vez. — Dê marcha ré! Berrou Harry e o carro disparou para trás. A árvore continuava a tentar atingi-los. Ouviam as raízes rangerem como se rasgassem, tentando golpeá-los enquanto se afastavam dela a toda. — Essa, ofegou Rony, foi por pouco. Muito bem, carro. O carro, porém, chegara ao limite de suas forças. Com dois fortes trancos, as portas se escancararam e Harry sentiu o banco deslizar para um lado. No momento seguinte, ele se viu estatelado no chão úmido. Pancadas fortes lhe informaram que o carro estava ejetando a bagagem deles da mala. A gaiola de Edviges voou pelos ares e se abriu. Ela soltou um guincho raivoso e voou veloz para o castelo, sem nem ao menos olhar para trás. Então, amassado, arranhado e fumegando, o carro saiu roncando pela escuridão, as lanternas traseiras brilhando com raiva. — Volte aqui! Gritou Rony para o carro, brandindo a varinha partida. — Papai vai me matar! Mas o carro desapareceu de vista, com uma última gargalhada do cano de descarga. — Dá para acreditar na nossa sorte? Disse Rony, infeliz, abaixando-se para recolher perebas. — De todas as árvores em que podíamos ter batido, tínhamos que bater nessa que revida. Ele espiou por cima do ombro a velha árvore, que continuava a agitar os ramos ameaçadoramente. — Vamos, disse Harry, cansado. É melhor irmos logo para a escola. Não se pareceu nada com a chegada triunfal que eles tinham imaginado. Os músculos duros, enregelados e contundidos, os dois apanharam as alças dos malões e começaram a arrastá-los pela encosta gramada acima, em direção à imponente porta de entrada de carvalho. — Acho que a festa já começou, comentou Rony, largando a mala ao pé dos degraus da entrada e indo espiar silenciosamente por uma janela iluminada. — Ei, Harry, vem ver, é a seleção. Harry correu à janela e, juntos, ele e Rony contemplaram o salão principal. Uma quantidade de velas pairava no ar sobre as 4 mesas compridas e lotadas, fazendo os pratos e as taças de ouro faiscarem. No alto, o teto encantado,
que sempre refletia o céu lá fora, pontilhado de estrelas. Em meio à floresta de chapéus cônicos de Hogwarts, Harry viu uma longa fila de principiantes de cara assustada entrar no salão. Gina estava entre eles, facilmente identificável pelos cabelos da família Weasley, muito vívidos. Entre mentes, a professora McGonagall, uma bruxa de óculos que usava os cabelos presos em um coque, estava colocando o famoso chapéu seletor sobre um banquinho diante dos recém-chegados. Todo ano, aquele chapéu antigo, remendado, esfiapado e sujo, selecionava os novos alunos para as 4 casas de Hogwarts: Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Harry lembrava-se bem da noite em que o colocara na cabeça, exatamente há 1 ano, e esperara petrificado a decisão do chapéu que murmurara audivelmente em seu ouvido. Por alguns segundos terríveis, ele receara que o chapéu fosse colocá-lo na Sonserina, a casa de onde saía um número maior de bruxos e bruxas das trevas do que de qualquer outra. Mas ele acabara indo para a Grifinória, junto com Rony, Hermione e o resto dos Weasley. No último trimestre letivo, Harry e Rony tinham ajudado a Grifinória a ganhar o campeonato das casas, vencendo Sonserina pela primeira vez em 7 anos. Um garoto muito pequeno, de cabelos castanho acinzentados, foi chamado para colocar o chapéu na cabeça. O olhar de Harry passou por ele e foi pousar no lugar em que Dumbledore, o diretor, assistia à cerimônia sentado à mesa dos funcionários, sua longa barba prateada e os óculos de meia-lua brilhando à luz das velas. Vários lugares adiante, Harry viu Gilderoy Lockhart com suas vestes azuis, e lá na ponta sentava-se Hagrid, enorme e peludo, bebendo grandes goles de sua taça. Espere aí, cochichou Harry para Rony. Há uma cadeira vaga na mesa dos funcionários. Onde está Snape? Severo Snape era o professor de que Harry menos gostava. Por acaso, Harry era o aluno de quem Snape menos gostava também. Cruel, irônico e detestado por todo mundo, exceto pelos alunos de sua própria casa, Sonserina, Snape ensinava poções. Vai ver, ele está doente, disse Rony, esperançoso. Vai ver, ele foi embora, disse Harry, porque não conseguiu o lugar de professor de defesa contra as artes das trevas outra vez. Ou vai ver, foi despedido, disse Rony, entusiasmado. Quero dizer, todo mundo o detesta. Ou vai ver, disse uma voz muito seca atrás deles. Está esperando para saber por que vocês dois não chegaram no trem da escola. Harry virou-se depressa. Ali, as vestes negras ondeando a brisa gelada, achava-se parado Severo Snape. Era um homem magro, com a pele macilenta, um nariz curvo e cabelos negros e oleosos até os ombros, e naquele momento sorria de um jeito que dizia a Harry e Rony que eles estavam numa baita encrenca. Me acompanhem, disse Snape. Sem nem ousarem se entreolhar, Harry e Rony seguiram Snape pela escada e entraram no enorme saguão cheio de ecos, iluminado por tochas. Um cheiro delicioso de comida vinha do salão principal, mas Snape os levou para longe do calor e da luz e desceu uma estreita escada de pedra que levava às masmorras. Para dentro, disse ele, indicando a porta que abrira no corredor frio. Eles entraram na sala de Snape trêmulos. As paredes sombrias estavam cobertas de prateleiras com grandes frascos em que flutuava todo tipo de coisa nojenta de que naquele momento Harry nem queria saber o nome. A lareira estava apagada e vazia. Snape fechou a porta e virou-se para encará-los. Então, disse com suavidade, o trem não é bastante bom para o famoso Harry Potter e seu leal escudeiro Weasley. Queriam chegar acontecendo, não foi, rapazes? Não, senhor. Foi a barreira na estação de King's Cross. Ela... Silêncio! Disse Snape secamente. Que foi que fizeram com o carro? Rony engoliu em seco. Não era a primeira vez que Snape dava a Harry a impressão de ser capaz de ler pensamentos. Mas um momento depois ele compreendeu, quando Snape desdobrou o profeta vespertino daquele dia. Vocês foram vistos, sibilou o professor mostrando a manchete, Ford Anglia voador intriga trouxas, e começou a ler em voz alta.
Dois trouxas em Londres, convencidos de terem visto um velho carro sobrevoar a Torre dos Correios. Ao meio-dia, em Norfolk, a senhora Hattie Bayliss, quando pendurava roupa para secar. O Sr. Angus Fleet, de Peebles, comunicou à polícia. Um total de 6 ou 7 trouxas. Acredito que o seu pai trabalha no departamento que coíbe o mau uso de artefatos dos trouxas. Perguntou ele, erguendo os olhos para Rony com um sorriso ainda mais desagradável. O próprio filho dele. Harry teve a sensação de que acabara de levar um direto no estômago, aplicado por um dos ramos mais parrudos da árvore maluca. Se alguém descobrisse que o Sr. Weasley havia enfeitiçado o carro, não tinha pensado nisso. Reparei na minha busca pelo parque que houve considerável dano a um salgueiro lutador muito valioso, continuou Snape. Aquela árvore causou mais dano a nós do que nós a... Deixou escapar Rony. Silêncio! Disse Snape outra vez. Infelizmente vocês não fazem parte da minha casa, e a decisão de expulsá-los não cabe a mim. Vou buscar as pessoas que têm esse prazeroso poder. Esperem aqui. Harry e Rony se entreolharam pálidos. Harry não sentia mais fome. Sentia-se extremamente enjoado. Tentou não olhar para uma coisa grande e pegajosa que estava suspensa em um líquido verde em uma prateleira atrás da escrivaninha de Snape. Se ele tivesse ido buscar a professora McGonagall, diretora da Casa Grifinória, eles tampouco estariam em melhor situação. Poderia ser mais justa do que Snape, mas era rigorosíssima. 10 minutos depois, Snape voltou e não deu outra. Era a professora McGonagall que o acompanhava. Harry já a vira várias vezes, mas ou se esquecera de como a boca da professora ficava contraída, ou nunca a vira zangada antes. Ela ergueu a varinha no momento em que entrou. Os dois, Harry e Rony, se encolheram, mas ela meramente a apontou para a lareira apagada, onde as chamas irromperam instantaneamente. Sentem-se, disse, e os dois recuaram e se sentaram em cadeiras junto à lareira. Expliquem-se, disse, os óculos brilhando agourentos. Rony saiu contando a história, a começar pela barreira da estação que se recusara a deixá-los passar. Então não tivemos outra escolha, professora. Não podíamos embarcar no trem. Por que não nos mandaram uma carta por coruja? Creio que você tem uma coruja, disse a professora McGonagall, olhando para Harry com frieza. Harry ficou boquiaberto. Agora que ela dissera, parecia a coisa óbvia para ter sido feita. Eu não pensei. Isto, tornou a professora, é óbvio. Ouviu-se uma batida na porta da sala e Snape, agora com a cara mais feliz que nunca, abriu-a. Parado à porta achava-se o diretor, o professor Dumbledore. O corpo de Harry inteiro ficou insensível. Dumbledore parecia anormalmente sério. Olhou por cima daquele nariz curvo dele e Harry, subitamente, viu-se desejando que ele e Rony ainda estivessem apanhando do salgueiro lutador. Fez-se um longo silêncio. Então Dumbledore disse: Por favor, expliquem por que fizeram isso. Teria sido melhor se tivesse gritado. Harry detestou o desapontamento que havia na voz dele. Por alguma razão, não conseguiu encarar Dumbledore nos olhos e, em vez disso, falou para os próprios joelhos. Contou a Dumbledore tudo, exceto que o Sr. Weasley era o dono do carro enfeitiçado, fazendo parecer que ele e Rony tinham encontrado o carro voador estacionado do lado de fora da estação, por acaso. Ele sabia que Dumbledore perceberia a coisa na mesma hora, mas o diretor não fez perguntas sobre o carro. Quando Harry terminou, ele apenas continuou a observá-los através dos óculos de meia-lua. Vamos buscar as nossas coisas, disse Rony com a desesperança na voz. De que é que está falando, Weasley? Vociferou a professora McGonagall. Bem, os senhores vão nos expulsar, não é? Disse Rony. Harry olhou rapidamente para Dumbledore. Hoje não, Sr. Weasley, disse Dumbledore. Mas preciso incutir em vocês a gravidade do que fizeram.
Vou escrever às duas famílias hoje à noite. Devo também preveni-los de que, se fizerem isto de novo, não terei escolha senão expulsar os dois. Snape fez cara de quem acaba de ouvir que o Natal foi cancelado. Pigarreou e disse: Professor Dumbledore, esses garotos zombaram da lei que restringe o uso de magia por menores. Causaram sérios danos a uma árvore antiga e valiosa. Com certeza, atos desta natureza. A professora McGonagall é quem decidirá sobre o castigo dos meninos, Severo, disse Dumbledore calmamente. Fazem parte da casa dela e, portanto, são responsabilidade dela. E se virou para a professora. Preciso voltar para a festa, Minerva. Tenho que dar alguns avisos. Vamos, Severo. Tem uma torta de abóbora deliciosa que quero provar. Snape lançou um olhar de puro veneno a Harry e Rony ao se deixar levar embora da sala, deixando-os sozinhos com a professora McGonagall, que ainda os observava como uma águia atenta. É melhor ir à ala hospitalar, Weasley. Você está sangrando. Não é nada demais, disse Rony, limpando depressa com a manga o corte sobre o olho. Professora, eu queria ver a minha irmã ser selecionada. A cerimônia de seleção já terminou, respondeu ela. Sua irmã também ficou na Grifinória. Ah, que bom. E por falar na Grifinória, disse McGonagall muito ríspida, mas Harry a interrompeu. Professora, quando apanhamos o carro, o ano letivo ainda não tinha começado, por isso a Grifinória não deve perder pontos, deve? Terminou ele, observando-a ansioso. A professora McGonagall lançou-lhe um olhar penetrante, mas ele teve certeza de que ela quase sorrira. Pelo menos a boca ficara menos contraída. Não vou tirar pontos da Grifinória. E Harry sentiu o coração muito mais leve. Mas os dois vão receber uma detenção. Foi melhor do que Harry esperara. Quanto a Dumbledore escrever aos Dursley, isso não era nada. Harry sabia perfeitamente que eles só iriam ficar desapontados que o salgueiro lutador não o tivesse achatado de vez. A professora McGonagall ergueu novamente a varinha e apontou-a para a escrivaninha de Snape. Um grande prato de sanduíches, 2 taças de prata e uma jarra de suco de abóbora gelado apareceram com um estalo. Vocês vão comer aqui e depois vão direto para o dormitório, disse ela. Eu também preciso voltar à festa. Quando a porta se fechou, Rony deixou escapar um assobio baixo e longo. Achei que estávamos ferrados, disse ele, agarrando um sanduíche. Eu também, disse Harry, servindo-se. Mas dá para acreditar na nossa falta de sorte? Perguntou Rony com a voz pastosa, porque tinha a boca cheia de galinha e presunto. Fred e George devem ter voado naquele carro umas 5 ou 6 vezes e nunca nenhum trouxa viu os dois. Ele engoliu e deu outra grande dentada. Por que não conseguimos atravessar a barreira? Harry sacudiu os ombros. Mas vamos ter que nos cuidar daqui para frente, disse, tomando um grande gole do suco de abóbora cheio de gratidão. Gostaria de termos podido ir à festa. Ela não queria que fôssemos nos exibir, disse Rony ajuizadamente. Não quer que as pessoas pensem que somos sabidos porque chegamos de carro voador. Quando acabaram de comer tudo o que puderam, o prato sempre tornava a se encher sozinho, eles se levantaram e deixaram a sala, tomando o caminho familiar para a torre da Grifinória. O castelo estava silencioso. Parecia que a festa havia acabado. Os dois passaram pelos quadros que resmungavam e as armaduras que rangiam e subiram a estreita escada de pedra até chegarem finalmente à passagem onde se escondia a entrada secreta para a Grifinória, atrás do retrato a óleo de uma mulher muito gorda de vestido de seda rosa. Senhor? Perguntou ela quando os dois se aproximaram. Murmurou Harry. Eles não sabiam a senha do novo ano, ainda não tinham encontrado o monitor da Grifinória, mas o socorro chegou quase imediatamente. Ouviram um tropel de passos às costas e, quando se viraram, deram com Hermione, que corria ao encontro deles. Aí estão vocês! Onde se meteram? Os boatos mais ridículos. Alguém disse que vocês foram expulsos por terem batido com um carro voador. Bem, não fomos expulsos, garantiu-lhe Harry. Vocês não vão me dizer que realmente chegaram aqui voando?
disse Hermione em tom quase tão severo quanto o da professora McGonagall. Pode poupar o sermão, disse Rony impaciente, e nos dizer qual é a nova senha. É maçarico, respondeu Hermione impaciente. mas não é isto que está em questão. Suas palavras, porém, foram interrompidas, pois o retrato da mulher gorda se abriu em meio a uma repentina tempestade de aplausos. Parecia que todos os alunos da Grifinória ainda estavam acordados, espremidos na sala comunal redonda, trepados nas mesas fora de esquadros e nas poltronas que afundavam, esperando os dois chegarem. Braços passaram pela abertura do retrato para puxar Harry e Rony para dentro, deixando Hermione subir depois e sozinha. Genial! Berrou Lino Jordan. Um achado! Que entrada! Aterrissar um carro voador no Salgueiro Lutador. Vão comentar isso durante anos. Parabéns! Disse um quintanista com que Harry nunca falara antes. Alguém dava palmadinhas em suas costas como se ele tivesse acabado de ganhar uma maratona. Fred e George abriram caminho por entre os colegas aglomerados e perguntaram ao mesmo tempo. Por que não viemos no carro, hein? Rony estava com a cara vermelha e sorria constrangido, mas Harry acabava de ver uma pessoa que não parecia nada feliz. Percy era visível por cima das cabeças de uns alunos da primeira série animados e parecia estar querendo se aproximar o suficiente para começar a ralhar com eles. Harry cutucou Rony nas costelas e fez sinal em direção a Percy. Rony entendeu na mesma hora. Temos que subir. Um pouco cansados, disse ele, e os dois começaram a abrir caminho em direção à porta do lado oposto da sala, que levava à escada circular e aos dormitórios. Noite, Harry falou por cima do ombro para Hermione, que estava com uma cara tão feia quanto Percy. Os garotos conseguiram chegar ao outro lado da sala comunal, ainda recebendo palmadinhas nas costas, e alcançaram a paz das escadas. Subiram a escada correndo, direto para cima, e finalmente chegaram à porta do antigo dormitório, que agora tinha um letreiro que dizia: Alunos de segunda série. Entraram no quarto circular que já conheciam, com camas de 4 colunas e cortinas de veludo vermelho, e suas janelas altas e estreitas. Seus malões tinham sido trazidos até o quarto e colocados aos pés das camas. Rony sorriu com ar de culpa para Harry. Sei que não devia ter curtido isso nem nada, mas... A porta do dormitório se escancarou e por ela entraram os outros segundanistas da Grifinória, Seamus Finnegan, Dino Thomas e Neville Longbottom. Inacreditável! Exclamou Seamus, radiante. Legal! Disse Dino. Um assombro! Acrescentou Neville atônito. Harry não conseguiu se controlar. Sorriu também. Capítulo 6. Gilderoy Lockhart. No dia seguinte, porém, Harry mal conseguiu sorrir. As coisas começaram a rolar morro abaixo desde o café da manhã no salão principal. As 4 mesas compridas, cada uma de uma casa, estavam cobertas de terrinas de mingau de aveia, travessas de peixe defumado, montanhas de torradas e pratos com ovos e bacon sob o céu encantado, hoje toldado por nuvens cinzentas. Harry e Rony sentaram-se à mesa da Grifinória ao lado de Hermione, que tinha um exemplar de Excursões com Vampiros aberto e apoiado numa jarra de leite. Havia uma certa formalidade na maneira como deu bom dia, o que informou a Harry que ela continuava a desaprovar a maneira como os garotos tinham chegado. Neville Longbottom, por outro lado, cumprimentou-os animado. Neville era um menino de rosto redondo e dado a acidentes, com a pior memória que Harry já vira em alguém. O correio deve chegar a qualquer momento. Acho que vovó vai me mandar umas coisas que esqueci. Harry mal tinha começado a comer o mingau, quando, a confirmar o comentário, ouviu-se um rumorejo de asas no alto, e uma centena de corujas entrou, descrevendo círculos pelo salão e deixando cair cartas e pacotes entre os alunos que tagarelavam. Um grande embrulho disforme bateu na cabeça de Neville, e 1 segundo depois, alguma coisa grande e cinzenta caiu na jarra de Hermione, salpicando todo mundo com leite e penas. Arrow! Exclamou Rony, puxando pelos pés a coruja molhada para fora da jarra. Arrow caiu desmaiada em cima da mesa, as pernas para cima e um envelope vermelho e úmido no bico. Ah, não! Exclamou Rony. Tudo bem, ele ainda está vivo, disse Hermione, cutucando Arrow devagarinho com a ponta do dedo. Não é isso. É isto.
Rony estava apontando para o envelope vermelho. Parecia um envelope comum para Harry, mas Rony e Neville olhavam para ele como se fosse explodir. Que foi? Perguntou Harry. Ela me mandou um berrador. Disse Rony baixinho. É melhor abrir, Rony, Sugeriu Neville com um sussurro tímido. vai ser pior se você não abrir. Minha avó um dia me mandou um e eu não dei atenção. Ele engoliu em seco. Foi horrível. Harry olhava dos rostos paralisados dos amigos para o envelope vermelho. Que é um berrador? Perguntou. Mas toda a atenção de Rony estava fixa na carta, que começara a fumegar nos cantos. Abra, Insistiu Neville. termina em poucos minutos. Rony estendeu a mão trêmula, tirou o envelope do bico de Arrow e abriu-o. Neville enfiou os dedos nos ouvidos. Uma fração de segundos, Harry descobriu o porquê. Pensou por um instante que o envelope explodira. Um estrondo encheu o enorme salão, sacudindo a poeira do teto. Roubar o carro! Eu não teria me surpreendido se o tivessem expulsado. Espere até eu pôr as mãos em você. Suponho que não parou para pensar no que seu pai e eu passamos quando vimos que o carro tinha desaparecido. Os berros da senhora Weasley, 100 vezes mais altos do que de costume, fizeram os pratos e talheres se entrechocarem na mesa e produziram um eco ensurdecedor nas paredes de pedra. As pessoas por todo o salão se viraram para ver quem recebera o berrador, e Rony afundou tanto na cadeira que só deixara a testa vermelha visível. Carta de Dumbledore a noite passada. Pensei que seu pai ia morrer de vergonha. Não o educamos para se comportar assim. Você e Harry podiam ter morrido. Harry estava imaginando quando é que seu nome iria aparecer. Fez muita força para fingir que não estava escutando a voz que fazia seus tímpanos latejarem. Absolutamente desgostosa. Seu pai está enfrentando um inquérito no trabalho e é tudo culpa sua. E se você sair um dedinho da linha, vamos trazê-lo direto para casa. Seguiu-se um silêncio que chegou a ecoar. O envelope vermelho que caíra das mãos de Rony pegou fogo e encrespou-se em cinzas. Harry e Rony ficaram aturdidos, como se uma onda gigantesca tivesse acabado de passar por cima deles. Algumas pessoas riram e, aos poucos, a balbúrdia da conversa recomeçou. Hermione fechou o Excursões com Vampiros e olhou para o cucuruto da cabeça de Rony. Bem, não sei o que é que você esperava, Rony, mas você... Não me diga que mereci. Retrucou Rony com rispidez. Harry empurrou o prato de mingau. Suas entranhas queimavam de remorso. O Sr. Weasley estava enfrentando um inquérito no trabalho, depois de tudo que o Sr. e a Sra. Weasley tinham feito por ele durante o verão. Mas não teve muito tempo para pensar nisso. A professora McGonagall vinha passando pela mesa da Grifinória, distribuindo os horários dos cursos. Harry recebeu o dele e viu que a primeira aula era uma aula dupla de herbologia, com os alunos da Lufa-Lufa. Harry, Rony e Hermione deixaram o castelo juntos, atravessaram a horta e rumaram para as estufas, onde as plantas mágicas eram cultivadas. Pelo menos o berrador fizera uma coisa boa. Hermione parecia achar que tinham sido suficientemente castigados e voltara a ser absolutamente simpática. Ao se aproximarem das estufas, viram o resto da classe em pé, do lado de fora, esperando a professora Sprout. Harry, Rony e Hermione tinham acabado de se reunir à turma quando a professora surgiu caminhando pelo gramado, acompanhada de Gilderoy Lockhart. Ela trazia os braços carregados de bandagens e, com outro aperto de remorso, Harry viu o salgueiro lutador ao longe com vários ramos em tipóias. A professora Sprout era uma bruxinha atarracada que usava um chapéu remendado sobre os cabelos soltos. Geralmente tinha uma grande quantidade de terra nas roupas e suas unhas teriam feito tia Petúnia desmaiar. Gilderoy Lockhart, ao contrário, estava imaculado em suas espetaculares vestes azul turquesa, os cabelos dourados brilhando sob um chapéu também turquesa, com galão dourado e perfeitamente assentado na cabeça. Ah, alô, pessoal. Cumprimentou ele, sorrindo para os alunos reunidos. Acabei de mostrar à professora Sprout a maneira certa de cuidar de um salgueiro lutador, mas não quero que vocês fiquem com a ideia de que sou melhor do que ela em herbologia. Por acaso encontrei várias dessas plantas exóticas nas minhas viagens.
Estufa 3 hoje, pessoal. Disse a professora Sprout, que tinha um ar visivelmente contrariado, bem diferente de sua habitual expressão animada. Houve um murmúrio de interesse. Até então, só tinham estudado na estufa número 1. A estufa 3 guardava plantas muito mais interessantes e perigosas. A professora Sprout tirou uma chave enorme do cinto e destrancou a porta. Harry sentia um cheiro de terra molhada e fertilizante, mesclados ao perfume pesado de umas flores enormes, do tamanho de sombrinhas que pendiam do teto. Ia entrar em seguida a Rony e Hermione na estufa quando Lockhart estendeu a mão. Harry, estou querendo dar uma palavra. A senhora não se importa se ele se atrasar uns minutinhos, não é, professora Sprout? A julgar pela cara de desagrado da professora, ela se importava sim, mas Lockhart disse: É isso aí. E fechou a porta da estufa na cara dela. Harry, disse Lockhart, os dentões brancos faiscando ao sol quando ele balançou a cabeça. Harry. Completamente estupefato, Harry ficou calado. Quando ouvi, bem, é claro que foi tudo culpa minha. Tive vontade de me chutar. Harry não fazia ideia do que é que o professor estava falando. Ia dizer isso quando Lockhart acrescentou: Nunca fiquei tão chocado em minha vida. Chegar a Hogwarts num carro voador. Bem, é claro, eu entendi na mesma hora por que você fez isso. Estava na cara. Harry. Era incrível como é que ele conseguia mostrar cada um daqueles dentes brilhantes até quando não estava falando. Teve uma provinha de publicidade, não foi? Disse Lockhart. Ficou mordido. Esteve na primeira página comigo e não pôde esperar para repetir o feito. Ah não, professor, sabe... Harry. Disse Lockhart, segurando-o pelo ombro. Eu compreendo. É natural querer mais depois de provar uma vez e eu me culpo por ter lhe dado a oportunidade, porque a coisa não podia deixar de lhe subir a cabeça, mas olha aqui, rapaz, você não pode começar a voar em carros para tentar chamar a atenção para a sua pessoa. É bom se acalmar, está bem? Tem muito tempo para isso quando for mais velho. Eu sei o que está pensando. Tudo bem para ele, já é um bruxo internacionalmente conhecido. Mas quando eu tinha 12 anos, era um João Ninguém como você é agora. Diria até que era mais João Ninguém. Quero dizer, algumas pessoas já ouviram falar de você, não é mesmo? Todo aquele episódio com aquele que não deve ser nomeado. Ele olhou para a cicatriz em forma de raio na testa de Harry. Eu sei. Não é tão bom quanto ganhar o prêmio do sorriso mais atraente do Semanário dos Bruxos 5 vezes seguidas, como eu. Mas é um começo, Harry. É um começo. Ele deu uma piscadela cordial a Harry e foi-se embora a passos largos. Harry continuou aturdido por alguns segundos. Depois, lembrando-se de que devia estar na estufa, abriu a porta e entrou sem chamar atenção. A professora Sprout estava parada atrás de uma mesa de cavalete no centro da estufa. Havia uns 20 pares de abafadores de ouvidos de cores diferentes arrumados sobre a mesa. Quando Harry tomou seu lugar entre Rony e Hermione, a professora disse: Vamos reinvasar mandrágoras hoje. Agora, quem é que sabe me dizer as propriedades da mandrágora? Ninguém se surpreendeu quando a mão de Hermione foi a primeira a se levantar. A mandrágora é um tônico reconstituinte muito forte, disse Hermione, parecendo como sempre que engolira o livro-texto. É usada para trazer de volta as pessoas que foram transformadas ou foram enfeitiçadas no seu estado natural. Excelente! 10 pontos para a Grifinória, disse a professora Sprout. A mandrágora é parte essencial da maioria dos antídotos, mas é também perigosa. Quem sabe me dizer o porquê? A mão de Hermione errou por pouco os óculos de Harry quando ela a levantou mais uma vez. O grito da mandrágora é fatal para quem o ouve, disse a garota prontamente. Exatamente, mais 10 pontos. Agora, as mandrágoras que temos aqui ainda são muito novinhas. Ela apontou para uma fileira de tabuleiros fundos ao falar e todos se aproximaram para ver melhor. Umas 100 moitinhas repolhudas, verde arroxeadas, cresciam em fileiras nos tabuleiros. Não pareciam ter nada demais para Harry, que não fazia a menor ideia do que Hermione quisera dizer com o grito da mandrágora. Agora apanhem um par de abafadores de ouvidos, mandou a professora. Os alunos correram para a mesa para tentar apanhar um par que não fosse peludo nem cor-de-rosa.
Quando eu mandar vocês colocarem os abafadores, certifiquem-se de que suas orelhas ficaram completamente cobertas, disse ela. Quando for seguro remover os abafadores, eu erguerei o polegar para vocês. Certo? Coloquem os abafadores. Harry ajustou os abafadores nos ouvidos. Eles vedaram completamente o som. A professora Sprout colocou o seu par peludo e cor-de-rosa nas orelhas, enrolou as mangas das vestes, agarrou uma moitinha de mandrágora com firmeza e puxou-a com força. Harry deixou escapar uma exclamação de surpresa que ninguém ouviu. Em vez de raízes, um bebezinho extremamente feio saiu da terra. As folhas cresciam diretamente de sua cabeça. Ele tinha a pele verde clara malhada e era visível que berrava a plenos pulmões. A professora tirou um vaso de plantas grande de sob a bancada e mergulhou nele a mandrágora, cobrindo-a com um composto escuro e úmido até ficarem apenas as folhas visíveis. Depois limpou as mãos, fez sinal com o polegar para os alunos e retirou os abafadores dos ouvidos. As nossas mandrágoras são apenas mudinhas, por isso seus gritos ainda não dão para matar, disse ela calmamente, como se não tivesse feito nada mais excitante do que regar uma begônia. Mas elas deixarão vocês inconscientes por várias horas. E como tenho certeza de que nenhum de vocês quer perder o primeiro dia na escola, certifiquem-se de que seus abafadores estão no lugar antes de começarem a trabalhar. Chamarei sua atenção quando estiver na hora da saída. 4 para cada tabuleiro. Há um bom estoque de vasos aqui. O composto está nos sacos ali adiante e tenham cuidado com aquela planta de tentáculos venenosos. Está criando dentes. Ela deu uma palmada enérgica em uma planta vermelha e espinhosa ao falar, fazendo-a recolher os longos tentáculos que avançavam sorrateiramente pelo seu ombro. Harry, Rony e Hermione dividiram o tabuleiro com um garoto de cabelos cacheados da Lufa-Lufa, que Harry conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Justino Finch Flatley, apresentou-se animado, apertando a mão de Harry. Eu sei quem você é, claro, o famoso Harry Potter. E você é Hermione Granger, sempre a primeira em tudo. Hermione deu um grande sorriso quando o garoto também apertou sua mão. E Rony Weasley, o carro voador era seu, não era? Rony não sorriu. O berrador, obviamente, continuava em seus pensamentos. Aquele Lockhart é o máximo, não acha? Disse Justino feliz quando começaram a encher os vasos de planta com fertilizante de bosta de dragão. Um cara super corajoso. Você leu os livros dele? Eu teria morrido de medo se tivesse sido acuado em uma cabine telefônica por um lobisomem, mas ele continuou na dele e zás! Simplesmente fantástico. Eu estava escrito em Eton, sabe? Nem sei dizer como estou contente de, em vez disso, ter vindo para cá. Claro, minha mãe ficou um pouco desapontada, mas desde que a fiz ler os livros de Lockhart, acho que começou a perceber como será útil ter na família alguém formado em magia. Depois disso não houve muito o que conversar. Tinham tornado a colocar os abafadores e precisavam se concentrar nas mandrágoras. A professora Sprout fizera a tarefa parecer extremamente fácil, mas não era. As mandrágoras não gostavam de sair da terra, mas tampouco pareciam querer voltar para ela. Contorciam-se, chutavam, sacudiam os pequenos punhos afiados e arreganhavam os dentes. Harry gastou 10 minutos inteiros tentando espremer uma planta particularmente gorda dentro de um vaso. Lá pelo fim da aula, Harry, como todos os outros, estava suado, dolorido e coberto de terra. Eles voltaram ao castelo para se lavar rapidamente e então os alunos da Grifinória correram para a aula de transfiguração. As aulas da professora McGonagall eram sempre trabalhosas, mas a de hoje estava particularmente difícil. Tudo que Harry aprendera no ano anterior parecia ter se esvaído de sua cabeça durante o verão. Devia transformar um besouro em um botão, mas a única coisa que conseguiu foi forçar o besouro a fazer muito exercício, pois o inseto corria por toda a superfície da carteira para fugir de sua varinha. Rony estava enfrentando um problema muito pior. Tinha remendado a varinha com um pouco de fita adesiva que pedira emprestada, mas a varinha parecia danificada para sempre. Não parava de estalar e faiscar nas horas mais estranhas, e cada vez que Rony tentava transformar o besouro, ela o envolvia em uma densa fumaça cinzenta que cheirava a ovos podres. Acidentalmente, ele esmagou o seu besouro com o cotovelo e teve que pedir um novo. A professora McGonagall não ficou nada satisfeita. Foi um alívio para Harry ouvir a sineta para o almoço. Seu cérebro parecia ter virado uma esponja espremida. Todos saíram da sala exceto ele e Rony, que furioso dava golpes de varinha na carteira. Coisa burra, inútil.
Escreva para casa pedindo uma nova, sugeriu Harry quando a varinha produziu uma saraivada de tiros feito um rojão. Ah, sim, e recebo outro berrador em resposta, disse Rony, enfiando na mochila a varinha que agora sibilava. A culpa é sua se sua varinha partiu. Os 3 amigos desceram para o refeitório, onde o humor de Rony não melhorou ao ver a coleção de botões perfeitos que Hermione mostrava ter feito na aula de transfiguração. Que vamos ter hoje à tarde? Perguntou Harry, mudando de assunto depressa. Defesa contra as artes das trevas, respondeu Hermione na mesma hora. Por quê? Perguntou Rony, apanhando o horário dela. Você sublinhou com coraçõezinhos as aulas de Lockhart. Hermione puxou o horário da mão de Rony, corando loucamente. Quando terminaram o almoço, os 3 saíram para o pátio nublado. Hermione se sentou em um degrau de pedra e tornou a enfiar o nariz em excursões com vampiros. Harry e Rony ficaram discutindo o quadribol durante vários minutos, até Harry perceber que estava sendo atentamente vigiado. Ao erguer os olhos, viu que o garoto miudinho de cabelos louros cinza que ele vira experimentando o chapéu seletor na véspera o encarava como que paralisado. Estava agarrado a um objeto que parecia uma máquina fotográfica de trouxas, e no momento em que Harry olhou para ele, ficou escarlate. Tudo bem, Harry? Sou Colin Creevy, disse o menino sem fôlego, adiantando-se hesitante. Sou da Grifinória também. Você acha que tem algum problema se... Posso tirar uma foto? Acrescentou, erguendo a máquina esperançoso. Uma foto? Repetiu Harry, sem entender. Para provar que conheci você, disse Colin Creevy, ansioso, aproximando-se mais. Sei tudo sobre você. Todo mundo me contou. Como foi que você sobreviveu quando você sabe quem tentou matá-lo, e como foi que ele desapareceu e tudo mais, e como você ainda conserva a cicatriz em forma de raio na testa. Seus olhos esquadrinharam a raiz dos cabelos de Harry. E um garoto no meu dormitório disse que se eu revelar o filme na posição correta, as fotos vão se mexer. Colin inspirou profundamente, estremecendo de excitação, e disse: Isto aqui é fantástico, não acha? Eu não sabia que as coisas estranhas que eu fazia eram magia até receber uma carta de Hogwarts. Meu pai é leiteiro, ele também não conseguia acreditar. Então estou tirando um montão de fotos para levar para ele. E seria bem bom se tivesse a sua. O garoto olhou para Harry como se implorasse. Quem sabe o seu amigo podia tirar e eu podia ficar do seu lado? E depois você podia autografar a foto? Autografar a foto? Você está distribuindo fotos autografadas, Potter? A voz de Draco Malfoy, alta e desdenhosa, ecoou pelo pátio. Ele parara logo atrás de Colin, ladeado como sempre que estava em Hogwarts, pelos capangas grandalhões Crabbe e Goyle. Todo mundo em fila! Gritou Malfoy para os outros alunos. Harry Potter está distribuindo fotos autografadas? Não estou não, disse Harry com raiva, cerrando os punhos. Cale a boca, Malfoy. Você está com inveja. Ouviu-se a voz fina de Colin, cujo corpo inteiro era da grossura do pescoço de Crabbe. Inveja? Disse Malfoy, que não precisava mais gritar. Metade do pátio estava escutando. De quê? Não quero uma cicatriz nojenta na minha testa, muito obrigado. Por mim, não acho que ter a cabeça aberta faz ninguém especial. Crabbe e Goyle davam risadinhas idiotas. Vá comer lesmas, Malfoy, disse Rony, furioso. Crabbe parou de rir e começou a esfregar os nós dos dedos de maneira ameaçadora. Cuidado, Weasley, caçoou Malfoy. Você não vai querer começar nenhuma confusão ou sua mamãe vai aparecer aqui para tirá-lo da escola. Ele imitou a voz aguda e penetrante. Se você sair um dedinho da linha... Um grupo de quintanistas da Sonserina que estava próximo deu gargalhadas ao ouvir isso. Weasley gostaria de ganhar uma foto autografada, Potter. Riu Malfoy. Valeria mais do que a casa inteira da família dele. Rony brandiu a varinha emendada, mas Hermione fechou o Excursões com Vampiros com um estalo e cochichou. Cuidado! Que está acontecendo? Que está acontecendo? Gilderoy Lockhart vinha a passos largos em direção à aglomeração, suas vestes turquesa rodopiando para trás. Quem é que está distribuindo fotos autografadas? Harry começou a falar, mas foi interrompido por Lockhart, que passou um braço pelos seus ombros e trovejou jovial. Não devia ter perguntado. Nos encontramos outra vez, Harry.
Preso contra o corpo de Lockhart e ardendo de humilhação, Harry viu Malfoy sair de fininho, rindo para junto dos outros colegas. Vamos então, Sr. Creevy, disse Lockhart, sorrindo para o garoto. Uma foto dupla, nada melhor, e nós dois podemos autografá-la para o senhor. Colin ajeitou a máquina e tirou a foto na hora em que a sineta tocava as costas do grupo, sinalizando o início das aulas da tarde. Está na hora, vamos andando vocês aí. Gritou Lockhart para os alunos e voltou ao castelo com Harry, que teve vontade de conhecer um bom feitiço para desaparecer, ainda preso ao professor. Uma palavra para o bom entendedor, Harry, disse Lockhart paternalmente quando entravam no castelo por uma porta lateral. Dei cobertura a você lá com o jovem Creevy. Se ele estivesse me fotografando também, os seus colegas não iriam pensar que você está se dando ares. Surdo aos murmúrios hesitantes de Harry, Lockhart arrebatou-o por um corredor ladeado por estudantes de olhos arregalados e subiu uma escada. Devo dizer que distribuir fotos autografadas nessa altura de sua carreira não é sensato. Parece meio presunçoso, Harry, para ser franco. Haverá um dia em que, como eu, você vai precisar ter uma pilha de fotos à mão onde quer que vá, mas... Ele deu uma risadinha. Acho que você ainda não chegou lá. Ao chegarem à sala de aula de Lockhart, ele finalmente soltou Harry. O garoto endireitou as vestes e se dirigiu a uma carteira bem no fundo da sala, onde se ocupou em empilhar os 7 livros de Lockhart diante dele, de modo que pudesse evitar olhar para o autor em carne e osso. O resto da classe entrou fazendo barulho, e Rony e Hermione se sentaram um de cada lado de Harry. Você podia ter fritado um ovo na cara, comentou Rony. É melhor rezar para Creevy não conhecer a Gina, ou os dois vão começar um fã-clube do Harry Potter. Calha a boca, disse Harry ríspido. A última coisa que precisava era que Lockhart ouvisse a frase fã-clube do Harry Potter. Quando a classe inteira se sentou, Lockhart pigarreou alto e fez-se silêncio. Ele esticou o braço, apanhou o exemplar de Viagens com Trasgos de Neville Longbottom e ergueu-o para mostrar a própria foto na capa, piscando o olho. Eu, disse, apontando a foto e piscando também. Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, 3ª classe, membro honorário da Liga de Defesa contra as Artes das Trevas e vencedor do prêmio Sorriso mais atraente da revista Semanário dos Bruxos 5 vezes seguidas. Mas não falo disso, não me livrei do espírito agorento de Bandon sorrindo para ela. Ficou esperando que sorrissem. Alguns poucos deram um sorrisinho amarelo. Vejo que todos compraram a coleção completa dos meus livros. Muito bem. Pensei em começarmos hoje com um pequeno teste. Nada para se preocuparem, só quero verificar se vocês leram os livros com atenção, o quanto assimilaram. Depois de distribuir os testes, ele voltou à frente da classe e falou: Vocês têm 30 minutos. Começar agora. Harry olhou para o teste e leu. 1. Qual é a cor favorita de Gilderoy Lockhart? 2. Qual é a ambição secreta de Lockhart? 3. Qual é, na sua opinião, a maior realização de Gilderoy Lockhart até o momento? E as perguntas continuavam, ocupando 3 páginas até a última. 54. Quando é o aniversário de Gilderoy Lockhart e qual seria o presente ideal para ele? Meia hora depois, Lockhart recolheu os testes e folheou-os diante da classe. Quase ninguém se lembrou de que a minha cor favorita é lilás. Digo isto no 1 ano com o Yeti. E alguns de vocês precisam ler Passeios com Lobisomens com mais atenção. Afirmo claramente no capítulo 12 que o presente de aniversário ideal para mim seria a harmonia entre os povos mágicos e não mágicos, embora eu não recuse um garrafão do velho uísque de fogo Ogden. E deu outra piscadela travessa para os alunos. Rony fitava Lockhart com uma expressão de incredulidade no rosto. Simas Finnegan e Dino Thomas, que estavam sentados à frente, sacudiam-se de riso silencioso. Hermione, por outro lado, escutava Lockhart embevecida e atenta, e se assustou quando o ouviu mencionar seu nome. Mas a senhorita Hermione Granger sabia que a minha ambição secreta era livrar o mundo do mal e comercializar a minha própria linha de poções para os cabelos. Boa menina! Na realidade, ele virou o teste. Ela acertou tudo. Onde está a senhorita Hermione Granger?
Hermione levantou a mão trêmula. Excelente, disse o sorridente Lockhart. Excelente mesmo. 10 pontos para a Grifinória. E agora ao trabalho. Virou-se para a mesa e depositou nela uma grande gaiola coberta. Agora fiquem prevenidos. É meu dever ensiná-los a se defender contra a pior criatura que se conhece no mundo da magia. Vocês podem estar diante dos seus maiores medos aqui nesta sala. Saibam que nenhum mal vai lhes acontecer enquanto eu estiver aqui. Só peço que fiquem calmos. Sem querer, Harry se curvou para um lado da pilha de livros que erguera para dar uma olhada melhor na gaiola. Lockhart colocou a mão na cobertura. Dino e Simas pararam de rir agora. Neville se afundou em sua carteira na primeira fila. Peço que não gritem, recomendou Lockhart em voz baixa. Pode provocá-los. E a classe inteira prendeu a respiração. Lockhart puxou a cobertura com um gesto largo. Sim, senhores, disse teatralmente. Diabretes da Cornualha recém-capturados. Simas Finnegan não conseguiu se controlar. Deixou escapar uma risada pelo nariz que nem mesmo Lockhart poderia confundir com um grito de terror. Que foi? Ele sorriu para Simas. Bem, eles não são muito perigosos, são? Engasgou-se Simas. Não tenha tanta certeza assim, disse Lockhart, sacudindo um dedo aborrecido para Simas. Esses bandidinhos podem ser diabolicamente astutos. Os diabretes eram azul elétrico e tinham uns 20 centímetros de altura, os rostos finos e as vozes tão agudas que pareciam um bando de periquitos fazendo algazarra. No instante em que a cobertura foi retirada, eles começaram a falar e a voar de maneira rápida e excitada, a sacudir as grades e a fazer caras esquisitas para as pessoas mais próximas. Certo então, disse Lockhart em voz alta. Vamos ver o que vocês acham deles. E abriu a gaiola. Foi um pandemônio. Os diabretes disparavam em todas as direções como foguetes. 2 deles agarraram Neville pelas orelhas e o ergueram no ar. Vários outros voaram direto pelas janelas, fazendo cair uma chuva de estilhaços de vidro no canteiro. Os demais se puseram a destruir a sala de aula com mais eficiência do que um rinoceronte desembestado. Agarraram tinteiros e salpicaram a sala de tinta. Picaram livros e papéis. Arrancaram quadros das paredes, viraram a cesta de lixo, pegaram as mochilas e livros e os atiraram contra as vidraças quebradas. Em poucos minutos, metade da classe estava abrigada embaixo das carteiras e Neville pendurado no teto pelo lustre de ferro. Vamos, vamos! Reúnam eles! São apenas diabretes! Gritou Lockhart. Ele enrolou as mangas, brandiu a varinha e berrou. Pesque pixie pester nome! As palavras não produziam efeito algum. Um dos diabretes se apoderou da varinha e atirou-a também pela janela. Lockhart engoliu em seco e mergulhou embaixo da mesa, escapando por pouco de ser esmagado por Neville, que despencou 1 segundo depois quando o lustre cedeu. A sineta tocou e todos desembestaram para a saída. Na calma relativa que se seguiu, Lockhart levantou-se, viu Harry, Rony e Hermione, que estavam quase à porta, e disse... Bem, vou pedir a vocês que enfiem rapidamente os restantes de volta na gaiola. E passando pelos 3, fechou a porta depressa. Dá para acreditar, rugiu Rony quando um dos diabretes restantes lhe deu uma dolorosa mordida na orelha. Ele só quer nos dar uma experiência direta, disse Hermione, imobilizando 2 diabretes ao mesmo tempo com um inventivo feitiço congelante e enfiando-os de volta na gaiola. Direta? Disse Harry, que estava tentando agarrar um diabrete que dançava fora do seu alcance, dando-lhe língua. Hermione, ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Bobagem, você leu os livros dele. Vê só todas as coisas incríveis que ele fez. Que ele diz que fez, murmurou Rony. Capítulo 7. Sangue ruim e vozes invisíveis. Harry dedicou muito tempo nos dias seguintes a desaparecer de vista sempre que Gilderoy Lockhart aparecia andando por um corredor. Mais difícil foi evitar Colin Creevey, que parecia ter decorado o seu horário. Pelo visto, nada dava maior alegria a Colin do que dizer "Tudo bem, Harry?" 6 ou 7 vezes por dia e ouvir "Oi, Colin" em resposta, por maior irritação que Harry demonstrasse ao dizer isso.
Edviges continuava aborrecida com Harry por causa da desastrada viagem de carro, e a varinha de Rony continuava a funcionar mal, superando os próprios limites na sexta-feira na aula de feitiços, ao se atirar da mão de Rony e atingir o professor Flitwick bem no meio dos olhos, produzindo um grande furúnculo verde e latejante no lugar em que bateu. Assim, entre uma coisa e outra, Harry ficou muito contente ao ver chegar o fim de semana. Ele, Rony e Hermione estavam planejando visitar Hagrid no sábado de manhã. Harry, porém, foi acordado muito antes da hora que pretendera pelas sacudidas de Olivia Wood, capitão do time de quadribol da Grifinória. — Que foi? — perguntou Harry, tonto de sono. — Prática de quadribol, disse Wood. — Vamos! Harry espiou pela janela, apertando os olhos. Havia uma névoa rala cobrindo o céu rosa e dourado. Agora que acordara, ele não conseguia entender como podia estar dormindo com a algazarra que os passarinhos faziam. — Olívio, disse ele com a voz rouca, ainda está amanhecendo. — Exato, respondeu Wood. Ele era um cestanista alto e forte e naquele instante seus olhos brilhavam de fanático entusiasmo. — Faz parte do nosso novo programa de treinamento. Ande, pegue a vassoura e vamos, disse Wood animado. Nenhum dos times começou a treinar ainda. Vamos ser os primeiros a dar a partida este ano. Aos bocejos e tremores, Harry saiu da cama e tentou encontrar as vestes de quadribol. Muito bem, disse Wood. Te encontro no campo daqui a 15 minutos. Depois de procurar o uniforme vermelho do time e vestir uma capa para se aquecer, Harry rabiscou um bilhete para Rony explicando onde fora e desceu a escada em caracol até a sala comunal, a Nimbus 2000 ao ombro. Acabara de chegar ao buraco do retrato, quando ouviu um estardalhaço às suas costas, e Colin Creevey apareceu, correndo escada abaixo, a máquina fotográfica balançando feito louca ao pescoço e alguma coisa segura na mão. Ouvi alguém dizer o seu nome na escada, Harry. Olha só o que tenho aqui. Mandei revelar, queria lhe mostrar. Harry examinou confuso a foto que Colin sacudia debaixo do seu nariz. Numa foto preto e branco, um Lockhart em movimento puxava com força um braço que Harry reconhecia como seu. Ficou satisfeito ao ver que o seu eu fotográfico resistia bravamente e recusava se deixar arrastar para dentro da foto. Enquanto Harry observava, Lockhart desistiu e se largou ofegante contra a margem branca da foto. — Você autografa? Perguntou Colin ansioso. — Não, disse Harry sem rodeios, olhando para os lados para verificar se a sala estava realmente deserta. — Desculpe, Colin, estou com pressa, prática de quadribol. E atravessou o buraco do retrato. — Uau! Espere por mim, nunca vi um jogo de quadribol antes. Colin subiu pelo buraco atrás de Harry. — Vai ser bem chato, disse Harry depressa, mas o garoto não lhe deu atenção. Seu rosto iluminava-se de excitação. — Você foi o jogador da casa mais novo em 100 anos, não foi, Harry? Não foi? Perguntou Colin, caminhando ao lado dele. — Você deve ser genial. Eu nunca voei. É fácil. Esta vassoura é sua? É a melhor que existe? Harry não sabia como se livrar do coleguinha. Era como ter uma sombra extremamente tagarela. — Eu não entendo bem de quadribol, disse Colin sem fôlego. — É verdade que tem 4 bolas e 2 ficam voando em volta dos jogadores, tentando tirá-los de cima das vassouras? — É, disse Harry a contragosto, conformado em explicar as regras complicadas do quadribol. Chamam-se balaços. Há 2 batedores em cada time armados de bastões para rebater os balaços para longe do seu time. Fred e George Weasley batem pela Grifinória. — E para que servem as outras bolas? Perguntou Colin, derrapando 2 degraus porque olhava boquiaberto para Harry. Bem, a goles, a bola vermelha meio grande, é a que faz os gols. 3 artilheiros em cada time atiram a goles um para o outro e tentam mantê-la entre as balizas na extremidade do campo. São 3 postes compridos com aros na ponta. — E a 4ª bola? É o pomo de ouro, disse Harry. E é muito pequena, muito veloz e difícil de agarrar. Mas é isso que o apanhador tem que fazer, porque um jogo de quadribol não termina até o pomo ser capturado. E o apanhador que agarra o pomo para o time ganha 150 pontos. — E você é o apanhador da Grifinória, não é? Perguntou Colin, cheio de admiração e respeito. Sou, respondeu Harry, enquanto deixavam o castelo e começavam a atravessar o gramado encharcado de orvalho. E tem o goleiro também, ele guarda as balizas. É isso, em resumo. Mas Colin não parou de interrogar Harry o tempo todo, desde o gramado ondulante até o campo de quadribol, e Harry só conseguiu se desvencilhar dele quando chegou aos vestiários.
Colin ainda gritou com sua voz fina quando ele se afastava. Vou pegar um bom lugar, Harry! E correu para as arquibancadas. Os outros jogadores do time da Grifinória já estavam no vestiário. Wood era o único que parecia realmente acordado. Fred e George estavam sentados, os olhos inchados e os cabelos despenteados, ao lado de uma quartanista, Alice Spinnet, que parecia estar cabeceando contra a parede em que se encostara. As outras artilheiras, suas companheiras Kate Bell e Angelina Johnson, bocejavam lado a lado de frente para eles. Até que enfim, Harry, por que demorou? Perguntou Wood, eficiente. Agora, eu queria ter uma conversinha com vocês antes de irmos para o campo, porque passei o verão imaginando um programa de treinamento completamente novo. Acho que vai fazer toda a diferença. Wood ergueu um grande diagrama de um campo de quadribol em que estavam desenhadas muitas linhas, setas e cruzes em tintas de cores diversas. Depois, puxou a varinha, deu uma batidinha no desenho e as flechas começaram a se deslocar pelo diagrama como lagartas. Quando Wood deslanchou um discurso sobre as novas táticas, a cabeça de Fred Weasley despencou no ombro de Alicia Spinnet e ele começou a roncar. O primeiro quadro levou quase 20 minutos para ser explicado, mas havia outro por baixo daquele e um terceiro por baixo do segundo. Harry mergulhou num estupor durante a falação interminável de Wood. Então, disse Wood finalmente, arrancando Harry de uma irrealizável fantasia sobre o que estaria comendo no café da manhã naquele instante no castelo. Ficou claro? Alguma pergunta? Tenho uma pergunta, Olívio, disse George, que acordara assustado. Você não podia ter explicado tudo isso ontem, quando a gente estava acordado? Wood não gostou. Agora ouçam aqui vocês todos, disse, amarrando a cara. Nós devíamos ter ganhado a taça de quadribol no ano passado. Somos sem favor nenhum o melhor time da escola. Mas infelizmente, devido às circunstâncias fora do nosso controle... Harry se mexeu cheio de culpa no banco. Estivera inconsciente na ala hospitalar no último jogo do ano anterior, o que significava que a Grifinória tivera um jogador a menos e sofrera sua pior derrota em 300 anos. Wood esperou um instante para recuperar o próprio controle. A última derrota visivelmente continuava a torturá-lo. Então, este ano, vamos treinar mais do que jamais treinamos. Muito bem, vamos colocar as nossas teorias em prática, gritou Wood, agarrando a vassoura e saindo do vestiário. Com as pernas dormentes e ainda bocejando, o time o acompanhou. Tinham passado tanto tempo no vestiário que o sol já estava todo de fora, embora ainda se vissem restos de névoa sobre o gramado do estádio. Quando Harry entrou em campo, viu Rony e Hermione sentados nas arquibancadas. Vocês ainda não acabaram? Gritou Rony, surpreso. Nem começamos, respondeu Harry, olhando com inveja a torrada com geleia que Rony e Hermione tinham trazido do salão. Wood esteve ensinando novas jogadas ao time. Ele montou na vassoura, meteu o pé no chão para dar impulso e saiu voando. O ar frio da manhã bateu em seu rosto, acordando-o com muito mais eficiência do que a longa conversa de Wood. Era uma sensação maravilhosa estar de volta a um campo de quadribol. Harry sobrevoou o estádio a toda velocidade, apostando corrida com Fred e George. Que clique esquisito é esse? Gritou Fred enquanto faziam uma volta rápida. Harry olhou para as arquibancadas. Colin estava sentado em um dos lugares mais altos, a máquina fotográfica levantada, tirando fotos seguidas, o som estranhamente ampliado no estádio deserto. Olhe para cá, Harry, para cá! Gritava, se esganiçando. Quem é aquele? Perguntou Fred. Não faço a menor ideia, mentiu Harry, dando uma bombeada na vassoura que o levou o mais longe possível de Colin. Que é que está acontecendo? Perguntou Wood, franzindo a testa, enquanto cortava o ar em direção a eles. Por que aquele aluninho do primeiro ano está tirando fotos? Não gosto disto. Pode ser um espião da Sonserina tentando descobrir o nosso novo programa de treinamento. Ele é da Grifinória, informou Harry depressa. E o pessoal da Sonserina não precisa de espião, Olívio, acrescentou George. Por que você está dizendo isso? Perguntou Wood, irritado. Porque eles vieram pessoalmente, respondeu George, apontando. Vários alunos de vestes verdes estavam entrando em campo, de vassouras na mão. Eu não acredito, sibilou Wood, indignado. Reservei o campo para hoje. Vamos cuidar disso. Wood mergulhou até o chão, aterrissando em sua raiva com muito mais força do que pretendia, e cambaleou um pouco ao desmontar. Harry, Fred e George o acompanharam. Flint! Berrou Wood para o capitão da Sonserina.
Está na hora do nosso treino. Levantamos especialmente para isso. Pode ir dando fora. Marcus Flint era ainda mais corpulento do que Wood. Tinha uma expressão de trasgo astucioso quando respondeu. Tem bastante espaço para todos nós, Wood. Angelina, Alicia e Kate tinham se aproximado também. Não havia mulheres no time da Sonserina para ficar ombro a ombro com ar de desdém encarando os jogadores da Grifinória. Mas eu reservei o campo, disse Wood, praticamente cuspindo de raiva. Eu reservei. Ah, mas tem um papel aqui assinado pelo professor Snape. Eu, professor Snape, dei ao time da Sonserina permissão para praticar hoje no campo de quadribol, face à necessidade de treinar o seu novo apanhador. Vocês têm um novo apanhador? Perguntou Wood, distraído. Onde? E por trás dos 6 jogadores grandalhões surgiu diante deles um 7º, menor, com um sorriso que se irradiava por todo o rosto pálido e fino. Era Draco Malfoy. Você não é o filho do Lúcio Malfoy? Perguntou Fred, olhando Draco com ar de desagrado. Engraçado você mencionar o pai do Draco, disse Flint, enquanto o time inteiro da Sonserina sorria com mais prazer. Deixa eu mostrar a vocês o presente generoso que ele deu ao time da Sonserina. Os 7 mostraram as vassouras. 7 cabos polidos, novos em folha, e 7 conjuntos de letras douradas, formando as palavras Nimbus 2001, reluziam sob os narizes dos jogadores da Grifinória ao sol do amanhecer. Último modelo, saiu no mês passado, disse Flint displicente, tirando um grão de poeira da ponta de sua vassoura com um peteleco. Acho que bate de longe a série antiga das 2000. Quanto às velhas Clean Sweep, e sorriu de modo desagradável para Fred e George, que seguravam esse tipo de vassoura. Varram o placar com elas. Nenhum dos jogadores da Grifinória conseguiu pensar em nada para dizer naquele instante. Draco exibia um sorriso tão grande que seus olhos frios estavam reduzidos a fendas. Ah, olha ali, disse Flint. Uma invasão de campo. Rony e Hermione vinham atravessando o gramado para ver o que estava acontecendo. Que é que está havendo? Perguntou Rony a Harry. Por que vocês não estão jogando? E que é que ele está fazendo aqui? Olhava para Draco, reparando nas vestes de quadribol com as cores da Sonserina que o garoto usava. Sou o novo apanhador da Sonserina, Weasley, disse Draco, presunçoso. O pessoal aqui está admirando as vassouras que meu pai comprou para o nosso time. Rony olhou boquiaberto as 7 magníficas vassouras diante dele. Boas, não são? Disse Draco com a voz macia. Mas quem sabe o time da Grifinória pode levantar um ourinho e comprar vassouras novas também? Você podia fazer uma rifa dessas Clean Sweep 5. Imagino que um museu talvez queira comprá-las. O time da Sonserina dava gargalhadas. Pelo menos ninguém do time da Grifinória teve de pagar para entrar, disse Hermione com aspereza. Entraram por puro talento. O ar presunçoso de Draco pareceu oscilar. Ninguém pediu sua opinião, sua sujeitinha de sangue ruim, xingou ele. Harry percebeu na hora que Draco dissera uma coisa realmente ofensiva, porque houve um tumulto instantâneo em seguida às suas palavras. Flint teve que mergulhar na frente de Draco para impedir que Fred e George se atirassem contra ele. Alicia gritou com voz aguda. Como é que você se atreve? E Rony mergulhou a mão nas vestes, puxou a varinha e gritou. Você vai me pagar! E apontou a varinha furioso para a cara de Draco por baixo do braço de Flint. Um estrondo muito forte ecoou pelo estádio e um jorro de luz verde saiu da ponta oposta da varinha de Rony, atingiu-o na barriga e o atirou de costas na grama. Rony! Rony! Você está bem? Gritou Hermione. Rony abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Em vez disso, ele soltou um poderoso arroto e várias lesmas caíram de sua boca para o colo. O time da Sonserina ficou paralisado de tanto rir. Flint, dobrado pela cintura, tentava se apoiar na vassoura nova. Draco caíra de 4, dando murros no chão. Os alunos da Grifinória agrupavam-se em torno de Rony, que não parava de arrotar lesmas enormes. Ninguém parecia querer tocar nele. É melhor levarmos o Rony para a casa de Hagrid, é mais perto, disse Harry a Hermione, que concordou cheia de coragem, e os dois levantaram o amigo pelos braços. — Que aconteceu, Harry? Que aconteceu? Ele está doente? Mas você pode curá-lo, não pode? Colin descera correndo das arquibancadas e agora dançava em volta dos meninos que saíam de campo. Rony deu um enorme suspiro e mais lesmas rolaram pelo seu peito. — Ah!
exclamou Colin, fascinado, erguendo a máquina fotográfica. Pode manter ele parado, Harry? Sai da frente, Colin! Disse Harry com raiva. Ele e Hermione carregaram Rony para fora do estádio e atravessaram os jardins em direção à orla da floresta. Estamos quase lá, Rony, disse Hermione quando a cabana do guarda-caça tornou-se visível. Você vai ficar bom num instante, estamos quase chegando. Estavam a uns 5 metros da casa de Hagrid quando a porta de entrada se abriu, mas não foi Hagrid que apareceu. Gilderoy Lockhart, hoje com vestes lilás clarinho, vinha saindo. Depressa, aqui atrás, sibilou Harry, arrastando Rony para trás de uma moita próxima. Hermione seguiu-o, um tanto relutante. É muito simples se você sabe o que está fazendo, Lockhart dizia em voz alta a Hagrid. Se precisar de ajuda, você sabe onde estou. Vou lhe dar uma cópia do meu livro. Estou surpreso que ainda não o tenha comprado. Vou autografar um exemplar hoje à noite e mandar para você. Bom, adeus. E saiu em direção ao castelo. Harry esperou até Lockhart desaparecer de vista. Então puxou Rony da moita até a porta de Hagrid. Bateram apressados. Hagrid abriu na mesma hora, parecendo meio rabugento, mas seu rosto se iluminou quando viu quem era. Estive pensando quando é que vocês viriam me ver. Entrem. Achei que podia ser o professor Lockhart outra vez. Harry e Hermione ajudaram Rony a entrar na cabana sala e quarto, que tinha uma cama enorme em um canto, uma lareira com um fogo vivo no outro. Hagrid não pareceu perturbado com o problema das lesmas de Rony, que Harry explicou em poucas palavras enquanto baixava o amigo em uma cadeira. Melhor para fora do que para dentro, disse Hagrid animado, baixando com ruído uma grande bacia de cobre na frente do menino. Ponha todas para fora, Rony. Acho que não há nada a fazer exceto esperar que a coisa passe, disse Hermione ansiosa, observando Rony se debruçar na bacia. É um feitiço difícil de fazer em condições ideais, ainda mais com uma varinha quebrada. Hagrid ocupou-se pela cabana preparando chá para os meninos. Seu cão de caçar javalis, Canino, fazia festas a Harry, sujando-o todo. Que é que Lockhart queria com você, Hagrid? Perguntou Harry, coçando as orelhas de Canino. Estava me dando conselhos para manter um poço livre de algas, rosnou Hagrid, tirando um galo meio depenado de cima da mesa bem esfregada e pousando nela o bule de chá. Como se eu não soubesse. E ainda fez farol sobre um espírito agourento que ele espantou. Se uma única palavra do que disse for verdade, eu como a minha chaleira. Não era hábito de Hagrid criticar professores de Hogwarts, e Harry olhou-o surpreso. Hermione, porém, disse num tom mais alto do que de costume. Acho que você está sendo injusto. É óbvio que o professor Dumbledore achou que ele era o melhor candidato para a vaga. Ele era o único candidato, disse Hagrid, oferecendo-lhes um prato de quadradinhos de chocolate, enquanto Rony tossia e vomitava na bacia. E quero dizer o único mesmo. Está ficando muito difícil encontrar alguém para ensinar artes das trevas. As pessoas não andam muito animadas para assumir esta função, estão começando a achar que está enfeitiçada. Ultimamente ninguém demorou muito nela. Agora me contem, disse Hagrid, indicando Rony com a cabeça. Quem é que ele estava tentando enfeitiçar? Malfoy chamou Hermione de alguma coisa, deve ter sido muito ruim, porque ele ficou furioso. Foi ruim, disse Rony rouco, erguendo-se lívido e suado até a superfície da mesa. Malfoy chamou Hermione de sangue ruim, Hagrid. Rony tornou a sumir debaixo da mesa e um novo jorro de lesmas caiu. Hagrid pareceu indignado. Ele não fez isso. Fez sim, confirmou Hermione. Mas eu não sei o que significa. Percebi que era uma grosseria muito grande, é claro. É praticamente a coisa mais ofensiva que ele podia dizer. Ofegou Rony, voltando. Sangue ruim é o pior nome para alguém que nasceu trouxa, sabe? Que não tem pais bruxos. Existem uns bruxos, como os da família de Malfoy, que se acham melhores do que todo mundo porque têm o que as pessoas chamam de sangue puro. Ele deu um pequeno arroto e uma única lesma caiu em sua mão estendida. Ele atirou a bacia e continuou. Quero dizer, nós sabemos que isso não faz a menor diferença. Olha só o Neville Longbottom. Ele tem sangue puro e nem sequer consegue pôr um caldeirão em pé do lado certo. E ainda não inventaram um feitiço que a nossa Hermione não saiba fazer, disse Hagrid orgulhoso, fazendo Hermione ficar púrpura de tão corada. E é uma coisa revoltante chamar alguém de
Começou Rony, enxugando a testa suada com a mão trêmula. Sangue sujo, sabe? Sangue comum. É ridículo. A maioria dos bruxos hoje em dia é mestiça. Se não tivéssemos casado com trouxas, teríamos desaparecido da terra. Ele teve uma ânsia de vômito e tornou a desaparecer de vista. Bem, não posso censurá-lo por querer enfeitiçar Draco, disse Hagrid alto, para encobrir o barulho das lesmas que caíam na bacia. mas talvez tenha sido bom a sua varinha ter errado. Acho que Lúcio Malfoy viria na mesma hora à escola se você tivesse enfeitiçado o filho dele. Pelo menos você não se meteu em apuros. Harry teria gostado de lembrar que o apuro não podia ser pior do que ter lesmas saindo da boca, mas não pôde. Os quadradinhos de chocolate de Hagrid tinham grudado seus maxilares. Harry! Disse Hagrid abruptamente, como se tivesse lhe ocorrido um pensamento repentino. Tenho uma reclamação sobre você. Ouvi falar que andou distribuindo fotos autografadas. Como é que não ganhei nenhuma? Furioso, Harry desgrudou os dentes. Não andei distribuindo fotos autografadas, disse alterado. Se Lockhart continua a espalhar esse boato... Mas então ele viu que Hagrid estava rindo. Só estou brincando, disse, dando palmadinhas amigáveis nas costas de Harry, fazendo-o enfiar a cara na mesa. Eu sabia que não tinha dado. Eu disse a Lockhart que você não precisava fazer isso. Você é mais famoso do que ele sem fazer a menor força. Aposto como ele não gostou disso, comentou Harry, erguendo a cabeça e esfregando o queixo. Acho que não, respondeu Hagrid com os olhos cintilando. Então falei que nunca tinha lido um livro dele e ele resolveu ir embora. Quadradinhos de chocolate, Rony? Acrescentou ao ver Rony reaparecer. Não, obrigado, disse o menino fraco. É melhor não arriscar. Venham ver o que andei plantando, convidou Hagrid quando Harry e Hermione terminaram de beber o chá. Na pequena horta nos fundos da casa, havia 1 dúzia das maiores abóboras que Harry já vira. Cada uma tinha o tamanho de um pedregulho. Estão crescendo bem, não acham? Perguntou Hagrid alegre. Para a festa das bruxas. Até lá já devem estar bem grandes. Que é que você está pondo na terra? Perguntou Harry. Hagrid espiou por cima do ombro para ver se estavam sozinhos. Bom, tenho dado, sabe, uma ajudinha. Harry reparou no guarda-chuva florido de Hagrid, encostado na parede dos fundos da cabana. Harry sempre tivera razões para acreditar até aquele momento que aquele guarda-chuva não era bem o que parecia. Na verdade, tinha a forte impressão de que a velha varinha escolar de Hagrid se escondia dentro dele. O guarda-caça fora expulso de Hogwarts no 3º ano, mas Harry nunca descobrira a razão. Era só mencionar o assunto e ele pigarreava alto e se tornava misteriosamente surdo até que se mudasse de assunto. Um feitiço de engorda? Perguntou Hermione, num tom de quem se diverte e desaprova. Bem, você fez um bom trabalho. Foi o que a sua irmãzinha disse, comentou Hagrid, fazendo sinal a Rony. Encontrei-a ainda ontem. Hagrid olhou de esguelha para Harry, a barba mexendo. Ela me disse que estava só dando uma olhada pelos jardins, mas eu calculo que estava na esperança de encontrar alguém na minha casa. E piscou para Harry. Se alguém me perguntasse, ela é uma que não recusaria uma foto. Ah, cala a boca, disse Harry. Rony deu uma risada abafada e o chão ficou cheio de lesmas. Cuidado! Rugiu Hagrid, puxando Rony para longe das suas preciosas abóboras. Era quase hora do almoço e como Harry só comera os quadradinhos de chocolate desde o amanhecer, estava doido para voltar à escola e almoçar. Eles se despediram de Hagrid e regressaram ao castelo. Rony tossia de vez em quando, mas só vomitou 2 lesminhas. Mal tinham entrado no saguão quando ouviram uma voz. Aí estão vocês, Potter, Weasley? A professora McGonagall veio em direção a eles, com a cara séria. Vocês 2 vão cumprir suas detenções hoje à noite. O que vamos fazer, professora? Perguntou Rony, contendo nervoso um arroto. Você vai polir as pratas na sala de troféus com o Sr. Filch. E nada de magia, Weasley, no muque. Rony engoliu em seco. Argo Filch, o zelador, era detestado por todos os alunos da escola. E você, Potter, vai ajudar o professor Lockhart a responder às cartas dos fãs. Professora, não posso ir também para a sala de troféus? Perguntou Harry, desesperado. É claro que não,
respondeu ela, erguendo as sobrancelhas. O professor Lockhart fez questão de que fosse você. 8 horas em ponto, os dois. Harry e Rony entraram curvados no salão principal, no pior estado de ânimo possível. Hermione atrás deles, com aquela expressão, bom, vocês desobedeceram ao regulamento. Harry nem apreciou o empadão tanto quanto pretendera. Os dois, ele e Rony, acharam que tinham se dado muito mal. Filch vai me prender lá a noite inteira, Disse Rony com a voz deprimida. Nada de magia. Deve ter umas 100 taças naquela sala. Não entendo nada de limpeza de trouxas. Eu trocaria com você numa boa, disse Harry num tom cavo. Treinei um bocado com os Dursley. Responder às cartas dos fãs de Lockhart. Ele vai ser um pesadelo. A tarde de sábado pareceu se evaporar no que pareceu um segundo. Já eram 7:55 e Harry já ia se arrastando pelo corredor do segundo andar em direção à sala de Lockhart. Cerrou os dentes e bateu à porta. A porta se escancarou na mesma hora. Lockhart sorria para ele. Ah, aqui temos o bagunceiro, Exclamou. Entre, Harry, entre. Rebrilhando nas paredes, à luz das muitas velas, havia uma quantidade de fotografias emolduradas de Lockhart. Havia até algumas autografadas. Outra grande pilha aguardava sobre a mesa. Você pode endereçar os envelopes, Disse Lockhart a Harry, como se isso fosse um prêmio. O primeiro vai para Gladys Gudgeon, que Deus a abençoe, uma grande fã minha. Os minutos se arrastaram. Harry deixou a voz de Lockhart passar por ele, respondendo ocasionalmente e certo e sim. Vez por outra, ele captava uma frase do tipo a fama é um amigo infiel, Harry. Ou a celebridade é o que ela faz, lembre-se disto. As velas foram se consumindo, fazendo a luz dançar sobre os muitos rostos de Lockhart que o observavam. Harry estendeu a mão dolorida para o que lhe pareceu ser o 1000º envelope e escreveu o endereço de Veronica Smethley. Deve estar quase na hora de sair, pensou Harry infeliz. Por favor, tomara que esteja quase na hora. Então ele ouviu uma coisa. Uma coisa muito diferente do ruído das velas que espirravam já no finzinho e a tagarelice de Lockhart sobre os fãs. Foi uma voz. Uma voz de congelar o tutano dos ossos. Uma voz venenosa e gélida de tirar o fôlego. Venha. Venha para mim. Me deixe rasgá-lo. Me deixe rompê-lo. Me deixe matá-lo. Harry deu um enorme pulo e, com isso, fez aparecer um enorme borrão na rua de Veronica Smethley. Quê? Exclamou em voz alta. Eu sei, Disse Lockhart. 6 meses inteiros encabeçando a lista dos livros mais vendidos. Bati todos os recordes. Não, disse Harry, assustado. Essa voz. Perdão? Disse Lockhart, parecendo intrigado. Que voz? Aquela, a voz que disse, o senhor não ouviu? Lockhart estava olhando para Harry muito surpreso. Do que é que você está falando, Harry? Talvez você esteja ficando com sono? Nossa, olhe só a hora! Estamos aqui há quase 4 horas. Eu nunca teria acreditado. O tempo voou, não acha? Harry não respondeu. Apurava os ouvidos para captar novamente a voz, mas não havia som algum, exceto Lockhart a lhe dizer que não devia esperar uma moleza como aquela todas as vezes que pegasse uma detenção. Sentindo-se atordoado, Harry foi-se embora. Era tão tarde que a sala comunal da Grifinória estava quase vazia. Harry subiu direto ao dormitório. Rony ainda não voltara. Harry vestiu o pijama, meteu-se na cama e esperou. Meia hora depois, Rony apareceu, aconchegando o braço direito e trazendo um forte cheiro de líquido de polimento para o quarto escuro. Os meus músculos estão em cãibra. Gemeu, afundando-se na cama. 14 vezes ele me fez dar brilho naquela taça de quadribol antes de ficar satisfeito. E tive mais um acesso de lesmas em cima de um prêmio especial por serviços prestados à escola. Levou séculos para retirar as lesmas. Como foi com o Lockhart? Em voz baixa, para não acordar Neville, Dino e Simas, Harry contou a Rony exatamente o que ouvira. E Lockhart disse que não estava ouvindo nada? Perguntou Rony. Harry podia até vê-lo franzindo a testa ao luar. Você acha que ele estava mentindo?
Mas não entendo, mesmo alguém invisível teria tido que abrir a porta. Eu sei, disse Harry, recostando-se na cama de colunas e fixando o olhar no dossel. Eu também não entendo.